Opinião do nosso amado Mensagem dos Conversas vídeo. O vídeo de hoje é sobre a situação que eu fiz um vídeo e eu disse que se tivesse que escolher a bancada da UNITA, eu podia escolher o Abel Chivucovuco ou, não digo muito o Samacuva, né? Porque as pessoas dizem que ele trai, etc, etc. Mas não sei se é conspiração, não sei. Eu não tenho, como é que eu digo? Os políticos começam com uma ideologia, mas no fundo são todos iguais, a maioria. Porque o Abel Vucu ou um membro da UNITA que combateu ao lado do João Malheiro Savimbi? Porque essas pessoas viram o sofrimento dos angolanos. Porque essas pessoas conhecem a profundeza do historial, não só porque ouviram falar, mas porque combateram aí no terreno. Por exemplo, a queda do ex-presidente veio por quê? Porque o João Lourenço estava lá dentro, conhecia o ex-presidente. Quando você vive o conhece, é diferente de você lidar quando você não conhece. Quando você não viveu, você vai falando de uma situação porque você ouviu dizer, é diferente de você viver. Isso não quer dizer que a pessoa detesta o ACJ ou o Alberto Júnior Costa, não, isso não tem nada a ver. Porque o Alberto Júnior Costa, ele tem aquela ideologia dele, porque ele viveu muito tempo, eu creio, na Europa, não sei muito bem do historial dele. Ele já tem uma ideologia diferente dos brancos. Uma coisa que vocês talvez não sabem, o branco respeita o negro que sabe valorizar suas origens. Se você estiver no elenco desses brancos verdadeiramente e fica a suportar como um europeu, ele não vai te dar muito valor. Ele atrás vai te chamar de estúpido e burro. Por quê? Porque ele vai dizer, ele está a fugir às suas origens. As negras verdadeiramente que ficaram com os brancos até agora estão, são aquelas negras que não venderam os princípios, que estão sempre aí. Se você ver, normalmente nós os angolanos temos uma mania de ignorar a nossa cultura, de desprezar. Não estou a falar a cultura de você se pegar nas bruxarias, não. Mas aquela cultura, aquela etnia, aquela ética que você, como é que eu digo, é natural da terra, respeita os princípios, porque os nossos princípios não é de você estar a andar nua. Os nossos princípios verdadeiro não é de prostituir-se. Os nossos princípios verdadeiros é de você ser uma mulher verdadeiramente coerente, que sabe comandar, que sabe governar. Esses são os princípios dos nossos antepassados, que não aceitaram ser escravizados por ninguém, apesar de ter a escravatura. Então o branco sabe esse segredo. E o Adalberto Júnior Costa, apesar de não, que as pessoas talvez estão a ignorar, ele já tem uma mente praticamente de um estrangeiro, de um branco mesmo também, pode ser. Não digo de branco, de um europeu, porque ele viveu lá e isso é normal quando uma pessoa vive na Europa. Vai se habituando àqueles princípios de fora. Então, quando eu digo Abel Vucu Vucu, não é porque ele é prefeito, não é porque ele é bom, porque eu sei que ele também estava lá dentro, como os outros militantes. Yeah? Mas o povo está numa ignorância total, porque todo mundo pensa que se o Adalberto Júnior Costa ganhar, vão governar. Amado, nós queremos mudança, sim, isso é verdade, mas a mudança não vem por mentiras e enganos. Antes as pessoas falavam, não, agora eu vejo que vários bloggers ficam a apoiar o que é errado. Vocês viram as pessoas a fazerem mal nos outros, amados. Vocês viram, não estou a incentivar o ódio nem a maldade para se levantarem um contra o outro, porque isso é mal. Mas a pessoa não pode fugir da realidade. Uma vez se uma cobra te pica e você não lhe matou, quando te vê outra vez, vai te picar outra vez, excepto se você matar essa cobra. Ou excepto se essa cobra lhe tirarem o veneno. Porque se o veneno ser tirado, vai te picar, não vai te fazer mal. Mas o veneno ainda está dentro dessas cobras que aparecem atrás, amado. Então, essa é a minha visão de eu falar desse senhor, se ele puder estar na liderança da UNITA, que seria melhor, aquele não é prefeito, aquele tem as suas falhas, porque ele combateu ao lado de alguém. É assim, eu nunca tive aquilo, porque eu sentia um pânico, medo do João Malheiro Savimbi, porque aquilo era que o Zé Eduardo nos mostrava quem ele era, que era mau e que batia. Até que um dia eu conheci um guarda dele pessoal que vivia com ele na Jamba, que estava fazendo umas obras na nossa casa. E ele disse como é que ele era. Ele era tão da terra, aquele senhor, que não era normal. Não era normal. Então, como é que num partido vem
levantar, porque escrevem isso. Atrás desse senhor do Adebayo já tem muitos brancos que têm interesse em Angola. Tem muitos brancos. Por isso é que vocês veem, quando ele vai para os comícios, usa as roupas, respeita a etnia da coisa, dos nossos africanos, essa coisa toda, porque ele já viu que isso é a nossas origens. Então, quando eu digo do Abel Vucu, não é quer dizer, ai, não, estou a apoiar agora a UNITA, estou a apoiar o MPLA, não. Amado, eu só posso apoiar aquela pessoa que sabe que vai fazer bem ao povo angolano. Porque muitos imigrantes, que eu vou repetir, muitos sofreram. Vocês não vale a pena terem aquecimento e veem como é que a juventude está. Isso não veio porque o João Lourenço subiu no poder. Isso já estava do tempo de José Eduardo dos Santos. Já estava, por isso. Amado, vocês vão ter surpresa quando forem para o outro lado. Vão ter surpresa séria. É um país que é tão cobiçado, vocês nem têm a noção das riquezas que Angola tem. A riqueza que Angola tem, todo cidadão angolano teria direito de ganhar pelo menos $2.000 sem trabalhar. Podiam trabalhar, mas ter um subsídio de $2.000 a mês. Podiam fazer um trabalho. Mas assim mesmo como vivem as pessoas no Dubai, aquela maldade que eles lá fazem, vivem lá os próprios pessoas do Dubai, não trabalham tanto, o estrangeiro é que trabalha. O angolano podia ter isso como na Líbia. Mas não tem porquê. Porque houve um elenco demoníaco da parte do antigo governo do MPLA e também que está se enraizar como raiz de veneno no governo do João Lourenço. Pode ser que ele tenha uma ideologia correta, mas ele está cercado de víboras e cobras. Que não tenha, por isso que eu disse, esses senhores estão no parlamento, muitos deles deviam sair mesmo. Deviam pôr pessoas que têm mente já exercitada, mentes que amam o povo, mentes que desejam voltar naquelas origens de ajudar o teu próximo, de você ver o sofrimento do teu próximo, você querer ajudar. E falam mal das pessoas que estão na diáspora, mas as pessoas na diáspora estão desesperadas, porque não é fácil viver fora. Eu, por exemplo, digo, eu nunca tive a dificuldade que muitos estrangeiros tiveram, nunca tive dificuldade de ter documento, não tive dificuldade de passar mal, não tive, graças a Deus, graças a esse meu bom Deus, mas há pessoas que passam mal, nem têm um alimento na mesa. Essa coisa está passando em Portugal, que as moças ficam a se vender por tudo e por nada, com um país que nós temos, e vocês veem todos os ex-membros do MPLA, as casas grandes que compraram em Portugal, nos Estados Unidos, vocês ainda ficam a aplaudir esse tipo de pessoa. Não estou dizendo do governo também, do governo do João Lourenço, também tem muitos dos antigos MPLA, esses estão descontentes, que não querem ver mudança lá dentro. E eu acho, amado, você quando está coberto no ninhos de cobra, muitas das vezes só te resta você ficar também a rastejar com mais cobras, com veneno. Então, não é justo muitas das vezes como o povo angolano está a reagir. Amado, a mão e os olhos de Deus estão nessa nação. Vou vos dizer uma coisa. Toda pessoa que vai querer maltratar esse povo será despedaçado. Estou a vos dizer isso. Isso já vos falava em 2011, 2012, quando eu era uma pessoa muito ignorada. Eu dou a honra e glória a Yeshua. E tudo que Deus estava a me falar que ia passar em Angola, está a passar cada vez, um por um, um por um. Levantaram altares, mataram animais, tentaram entrar por via astral. Todos que se levantaram estão a cair. E toda a língua que se levantou para tentar levar calúnia, trazer maldade, todos começam a ser cortados. Porque aqui é uma verdade. O país, a nação de Angola, não é só do angolano. Eu já vos disse que os brancos roubam muito. Veem vídeos do Curaçao. Curaçao, praticamente, as casas todas estão lá, as megas. Só são dos governantes europeus, na Espanha. Mas eles velam pelo povo. Velam, pelo menos, por um salário básico pelo povo. Nós não é ganância de ficar escravo do próprio estrangeiro, do branco, para nos meter tipo escravo. A mente do africano, do angolano, está demais, vou vos dizer uma coisa. E ficam a falar de mudança, mas você está a ver que são coisas que você incentiva o ódio, a maldade, porque você incentivar derramamento de sangue, porque você incentivar a maldade, se você verdadeiramente quer uma mudança para um povo. Quando você quer mudança para o povo, você vai velar de uma forma diferente. E vou vos dizer uma coisa, ainda que você não ora. Quando o teu coração está puro, a tua mente está limpa, Deus mesmo encarrega de você ganhar a causa sem você fazer nenhum esforço. Vou vos dizer uma coisa, uma vez estava num tribunal.
à frente do tribunal, que eu estava a ser falsamente acusada. E eu não era ainda cristã, estava a começar para me converter. Chegou um momento, quando eu me converti, eu vi, assim, recebi esse texto, falarás a verdade e a verdade te libertará. Então eu comecei a entender, porque a minha advogada disse, olha, se você falar isso, vão te condenar, então é melhor que você mente. Eu, na frente da minha advogada, eu disse que sim, mas era tão inquietada pelo Espírito Santo. Quando eu sentei ali no tribunal, a juiz me perguntou, fulana, tu fizeste isso? Eu olhei para a cara do juiz e ouvi uma voz, falarás a verdade te libertará. Eu disse, eu fiz. E fiz porque estava numa ignorância. Fiz isso, eu fiz, assumo que fiz. Sabe, amado, quando eu falei isso, a minha advogada disse, essa menina está frita, bem frita. Não sabe como sair dessa situação. A juiz me olhou, disse assim, sabe, gostei da tua sinceridade, gostei da tua forma de falar. Tu estás livre, a partir de hoje, nunca mais ninguém te incomoda. Assim, para a honra e glória de Yeshua. Então, quando você tem a verdade, muitas das vezes ainda que você não ora. Por isso é que eu detesto a religião. Detesto a religião. Quando você fala a verdade com as mãos limpas, ainda que você não está a orar, Deus mesmo, quando o teu adversário vai querer te fazer mal, Deus mesmo vai lhe tirar do poder sem você dar conta. Quando você estiver ali, você até vai ficar assombrado, vai dizer, uau, não esperava. Esperava que havia de cair. Mas Deus mesmo por cair tem verdade. Mas quando há mentiras, amado, nunca vão conseguir vencer. Podem fazer o que vão fazer. Porque tanta maldade, por isso que eu já não vou falar nem nome, nem mais vou responder essas pessoas. Se mostrasse arrependimento, se mostrasse ainda humilhação, não. Porque eu faço. Com um povo que está a morrer ali. Com um povo que está com uma mente tão desgraçada. Você às vezes vê angolanos, meu Deus, você diz, uau. Moças, olha só como é que as moças estão. Eu ouço, às vezes, quando saía assim, no restaurante, eu via a conversa das moças angolanas, muitas moças. Aquilo é pouca vergonha. Uma estava a dizer, o meu marido bastou chegar em casa, fugiu logo. Claro, uma mulher que só fala porcaria. Aquele é o homem que quer ficar lá desse tipo de mulher. Uma mulher que sabe falar de sexo, de rabo, de cuecas. É essa nação que foram educados por esses governantes. Não tem ética. Onde estão só querem falar de dinheiro para esses homens. Onde estão só querem falar de jardim, só querem falar de Xuxa, só querem falar de não sei o quê. É essa educação que receberam. Isso não é a nossa cultura, amado. Não é a nossa cultura. Eu me lembro quando eu tinha 12, 13, já cresci com corpo de mulher. Se eu andasse de calção curto, era mal vista. Se eu pintasse a boca de vermelho, era mal vista, amado. Era aquela rebeldia, à vez da juventude que você põe. Mas te olhavam mal. Porque tinha aqueles princípios de se guardar mesmo. Mas agora você já não vê isso. Você já não vê. Por isso é que eu disse. Se tivesse que ter alguém na bancada da UNITA, podia ser pelo menos Abel Chivuco, Samacuva, mas Samacuva vai ser um pouco mais passivo. É um pouco mais passivo. Isso não quer dizer que eu estou apoiando o segundo e o terceiro, não. Porque nós vimos, eles estiveram ali na terra a combater. Yeah? Tudo bem que o Adalberto Nuno Costa tem aquela ideologia dele aprender, porque ele foi treinado no meio dessa gente. E o branco só tem um plano. Não estou aqui se tiver racismo. É entrar em África, tirar o que está lá dentro e meter lá fora, viver boas vidas. Você acha que esses que dão a dar a possibilidade de você comprar casa no estrangeiro, compra casa com facilidade? Quantas casas dos governantes angolanos estão fechadas em Portugal? Se eu estou a mentir, Deus é meu testemunha. Quantas? Eles deixaram comprar à vontade no momento que eles tiveram alguma falha. Eles tiraram. Quem ganhou? A Europa. A Europa, quem perdeu? A África. O povo sempre a comer menos que com $1. Amado, vou vos dizer uma coisa. Vivemos os últimos tempos. E a vossa mentira vai vos cobrir como um manto de confusão. Vai vos enrolar como um manto de confusão. Porque isso não se faz. Não se faz. Muitos de nós tivemos que passar vergonha. Graças a Deus, uns não, outros sim, mas outros mais. Sabe como é que o vejo branco maltrata o preto? Por isso, o branco te respeita quando você sabe qual é a tua origem. Você não se convoca, está no meio deles, está a falar de ti. Mas você é africana, assim, sou africana. Qual é a tua origem, assim? Ele fica, uau, fica impressionado. Ele se impressiona com a nossa cultura. Eles ficam impressionados. Nem você que vai ver, ai, senhor, obrigado. Ele só te olha e diz, você está a falar tipo eu? Essa aqui usa vibrador, tipo a minha mulher em casa. Eu não quero mulheres assim. Por isso é que eu disse desse senhor. Por isso é que eu falei do Abel Chivucuvuco. Porque ele lutou lá.
Vocês agora, por um bocado de pão, querem se corromper. As coisas não são assim. Isso não estou a incentivar que tem que perseguir quem tem que perseguir, não sei quem. Porque para você perseguir tem que ser justo também. Essas faltas de respeito, uma pouca vergonha. Incentivar pessoas, vocês estão no hotel de 5 estrelas a beber, a comer tantos caviares que a pessoa até nem gosta, e o povo fica ali como boi expiador estúpido, matumbo, aí a lutar, a se matar, que nem Japão, chega em casa, apanha uma boa paulada, uma boa puretada, e fica lá com a cabeça rachada, e você no hotel, e você vai descansar, amado. Isso é uma coisa que eu aplaudo desse Deus, é o julgamento final. Esse é um convencimento que eu tenho, é da eternidade, amado, porque Deus me dá graça, não digo eu, Deus me dá graça de acompanhar muitas pessoas que vão para o outro lado, porque tem, a vez terminal, são paciente terminal de câncer, de várias doenças, e para além disso, jovem, criança de 12, 20, até os 100 e tal, amado, já vi assim, eu tenho a certeza da eternidade, tenho a certeza. Então, não se acham um rei daqui da terra, não, vocês não são. Não são todos dizer isso. E vocês já tentaram, e todos que tentaram caíram. Uma pena. Até mais velha também se põe nessas confusões. Meu Deus.